Senhor presidente, demais parlamentares, público presente, os amigos, os internautas, a todos uma boa noite. Eu quero falar primeiro sobre a questão ambiental, sobre o que é positivo, né, e o que é contraditório. Começo elogiando a iniciativa do governo, que eu fiz parte, inclusive, né, que foi chamar uma audiência pública para debater uma política de educação ambiental, né, construir um plano municipal de educação ambiental. O que é uma coisa nova para a cidade e positiva, né, não há dúvida em relação a isso. Inclusive, fiz questão de ajudar a convidar diversas pessoas que se interessam pelo tema e dei um jeito de participar no dia, né, na terça-feira passada. Achei que foi algo muito positivo, né, então eu quero registrar a importância de ter essa iniciativa. No entanto, é importante que a gente ressalte que, além de iniciativas como essa, é fundamental que você tenha coerência, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta a prefeitura ter um plano municipal de educação ambiental se, ao mesmo tempo, a prefeitura manter despejo de lixo irregularmente na Vila Garcês, como tem acontecido, né? Uma coisa que a gente já cobrou, já teve lá, já foi denunciado para o jornal, a CETESB já teve lá, e o governo de Vinhedo mantém um lixão irregular na capela, né? Quero aqui, de novo, em tom de cobrança, denunciar uma questão que se mantém irregular e cobrar uma ação rápida do governo em relação a isso. Da mesma forma, não cabe e não pode a Sanebave fazer ou deixar que faça despejo de contaminantes e de esgoto na Lagoa do Aquário, né? Peço para o Departamento de Comunicação colocar no ar o vídeo que demonstra que, novamente, nesse final de semana prolongado, pode passar o vídeo, foi despejado um monte de contaminante na Lagoa do Aquário, né? Esgoto in natura. Está matando os peixes, está arrasando o meio ambiente e está atrapalhando o comércio e a vizinhança, né? Vários comerciantes da Lagoa do Aquário têm postado na internet, chamado vereadores, né? Houve uma reunião lá na semana passada para reclamar do mau cheiro. Vejam isso, gente. Olha que vergonha para a nossa cidade. Tem uma lagoa fedida, uma lagoa que as pessoas não podem ir lá passear e que os comerciantes, lá, gente que vende lanche, comida, fala, isso aqui não pode. E a prefeitura não faz nada, né? Então isso é intolerável. Inclusive uma questão que foi denunciada por um servidor que foi injustamente demitido. É uma questão que a gente já colocou aqui e reitera. Portanto, reconhecemos avanços, mas denunciamos arbitrariedades e contradições do governo, como essas duas que eu coloquei aqui muito objetivamente. Não temos ainda o resultado das contas, do julgamento das contas, porque está muito interessante a sequência de prorrogações e retiradas de pautas das contas públicas no Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós tivemos acesso, até o vereador PC acabou de distribuir uma cópia para cada vereador, no boletim, no balanço, né, no parecer do Ministério Público de Contas, que demonstrou que as contas de Vinhedo, em relação ao de 2015, estão piores, né? Surgiram outros problemas, os equívocos e irregularidades foram mantidos, e o Ministério Público de Contas aponta 17 irregularidades, 16 ou 17 irregularidades, deixa eu ver aqui, 10 irregularidades das pesadas, né? Aqui na página 8 do relatório, são 10 irregularidades daquelas insanáveis, digamos assim, e na página 9 do relatório, mais 7 irregularidades, que são aquelas, digamos, que dá para corrigir, né, que o Ministério Público de Contas orienta o governo a fazer algumas ações para corrigir. Falar, isso aqui é tolerável. Se fosse só essas 7 aqui, eu até aprovaria com ressalvas. Mas tem 10, portanto, né, completamente absurdas. Portanto, 17 itens
que o Ministério Público de Contas aponta como irregularidades do governo municipal na gestão das contas públicas do ano de 2016. Estamos acompanhando, né, vai ter um julgamento na quarta-feira das contas de 2015, que na verdade é um novo julgamento, é um julgamento de um recurso, e esse de 2016 será julgado na terça-feira da semana que vem. Estamos acompanhando, só para registrar essa questão. Eu já devia ter comentado, porque era o tema relativo à Sanebave, mas não posso deixar passar, porque eu ia falar semana passada e acabou que eram muitos temas. Mas a Sanebave respondeu um requerimento meu que eu gostaria de comentar rapidamente, porque eu faço alguns questionamentos sobre a ETA 3, né? A ETA 3 está para inaugurar, a gente não sabe que dia que vai inaugurar, como é que vai ser isso aí, é uma curiosidade, mas eu faço uma pergunta técnica sobre o sistema de filtração e de desinfecção da água, que, afinal de contas, é uma nova estação de tratamento. E eu chequei, ele vai usar um filtro multicelular e um filtro rápido de dupla camada, enfim, são coisas que cumprem a legislação, né? E a questão da desinfecção também. Eu pergunto sobre os poços artesianos, porque a prefeitura usa pastilhas. Ela joga pastilha de cloro nos poços. E a população, de vez em quando, fala, mas, Rodrigo, mas o poço está com muito cloro. E é verdade, né? Por quê? Porque não há um sistema moderno de um bombeamento. De acordo com a regulação da água, você soltar a quantidade de cloro que é necessário. Né? Tem sistemas modernos, tem uma bomba dosadora automática, por exemplo, que poderia ser usada. E a Sanebave não usa isso. É feita uma dosagem, é feito um acompanhamento, mas pode ter tanto uma subutilização de cloro, como pode ter uma superutilização de cloro. A gente sempre cobra que a Sanebave coloque mensalmente no site, né, para a gente ter confiança, e é uma luta, né? Sempre fala, não, de vez em quando a gente manda nas contas um resumo, eu não quero saber de resumo, então de vez em quando a gente faz requerimentos para a gente ter uma segurança maior em relação a isso. Bom, e fiz mais duas perguntas em relação às diretorias, que são cargos técnicos, mas que dependem de cursos exigidos pela nova legislação, que é a Lei Complementar 152 de 2017. Sinceramente, eu nem sei quais são todos os diretores nesse momento. Não é uma coisa pessoal, personalizada. Eu faço o papel de fiscalizar a Sanebave como vereador. E a Sanebave fala que os diretores de perdas e os diretores das estações de tratamento não foram nomeados, e que, nesse momento, os chefes de setor, que são os antigos coordenadores, dirigem esses grandes departamentos. O que poderia alguém falar, não, mas está economizando então, né? Porque não nomeou os diretores, mas não é bem isso, né? Porque não está cumprindo a legislação, já que tem que ter alguém que realmente tenha uma formação técnica na área, e nesse momento isso não está acontecendo. O mesmo vale para os dois cargos de manutenção de obras e do departamento de projetos, que nós negociamos aqui nessa casa exaustivamente uma regra de transição, uma cláusula que colocava uma regra de transição, que admitiria pessoas que não tinham o curso universitário, porque tinham lá profissionais que precisavam ser aproveitados, né, e isso nos convenceu naquele momento, mas nós negociamos uma regra de transição que esses profissionais deveriam se matricular nos cursos e fazer. Coisa que não está acontecendo, e a resposta da Sanebave não dá conta. Fala que a lei de 2009, a lei de 2009 foi revogada, a de 2011, a lei 109 de 2011. Essa lei foi revogada, e a lei atual, que é a lei complementar 152 de 2017, é muito clara em relação a isso. Então, registro aqui publicamente, não é uma questão pessoal, repito que eu nem sei quem são todas as pessoas, é absolutamente institucional. Quero falar sobre a CEI Emília, que voltou a ter problemas, uma creche que nós fomos lá várias vezes, teve muitas goteiras, e aquelas creches que entregou a creche, entregou um centro de educação infantil, mas é um dos prédios públicos de Vinhedo muito mal feito, que na época fez, economizou, aquela coisa toda, Na verdade, economizou na estrutura, porque no valor
é aquele valor gigantesco, né? Do tamanho do mundo, muito maior do que outra região. E esse é um modelo de prédio mal feito, mal acabado, e que toda hora dá problema e que a prefeitura não consegue equacionar. E os pais, mães, me procuraram, né, para reclamar desse problema, que eu registro aqui e peço a atenção do governo para resolver. E toda vez é uma confusão quando chove, de novo, né, chega lá e não sabe onde vai colocar, aquela criançada correndo, neném chorando, é uma confusão danada. Né? E um desprezo, né? Uma coisa horrível, né? Um desrespeito total com os profissionais do CEI Emília. Peço, portanto, uma ação do governo municipal em relação a essa questão que já é de longa data. Finalizo minha fala de hoje comentando sobre o Dia da Consciência Negra, né? Que a gente vai celebrar no dia 20 de novembro, amanhã. Meio que conectando também com a proclamação da República, que foi no dia 15 de novembro. E é importante a gente lembrar o que significa República, né? O que foi a República em 1789 na França, né? A separação dos poderes, a liberdade de poder professar uma fé, a liberdade de poder falar uma coisa na Câmara, na sala de aula, na rua, na internet, sem ser constrangido por isso, né? Enfim, o sentido de república é muito mais amplo do que a queda do imperador, né? É um sentido muito mais amplo, que inclusive depois eu quero voltar a tratar, porque senão eu não consigo falar sobre a questão do Dia da Consciência Negra. Eu sei que todo dia 20 de novembro, anualmente, um monte de gente vai lá na internet ou nos botecos e fala: nós não devemos falar da consciência negra, é preciso falar da consciência humana. É como se isso fosse a solução para os nossos problemas. O problema é que é o seguinte: as pessoas falam em falar em consciência humana, mas a realidade objetiva ela não dá conta, né? Os negros continuam, como o vereador Sandro Rebeca acabou de falar, continuam morrendo mais, continuam tendo menos acesso ao emprego. Os jovens negros são os que são parados nas ruas pelos policiais muito mais do que os outros, né? Há um olhar sistemático, uma criminalização da pobreza e da negritude. O nível de salários é menor, o nível de acesso à renda é menor, o nível de acesso ao ensino, especialmente o ensino superior, é absolutamente diferente. Eu estudava na Unicamp, eu passava, né, nos cursos daqueles mais chicosos, né, na engenharia, na medicina, não tinha um negro, né? Mas é porque esse povo aí estudou mais. Mentira, né? Os negros no nosso país foram massacrados, escravizados, torturados durante 4 séculos. Foram libertos de uma forma equivocada, muito pior do que aconteceu em qualquer canto do mundo. Nós fomos nas últimas nações a proclamar, a considerar a abolição dos escravos, né, e de uma forma totalmente absurda e arbitrária, porque não incorporou os negros no mercado de trabalho, não deu educação, não deu moradia, não deu nenhuma condição. Então a gente sai do século XIX e entra no século XX com uma grande dívida humanitária. Mas eu nunca escravizei. Meu senhor, minha senhora, você não precisa ter escravizado. O país escravizou. Vinhedo escravizou. Eu falei numa sessão, aqui onde nós estamos, mais ou menos, né, existia um local onde os negros eram chicoteados, amarrados, mortos e assassinados, se assim julgassem, né? Os negros estão aqui em Vinhedo desde o século XVIII, nas fazendas de açúcar, depois nas fazendas do café, né? E a gente tem algo a ser feito, né? Que é o reconhecimento, é uma mudança desse estado de coisas, e começa pelo reconhecimento, e não com hipocrisia, e nem com falsos discursos de que não tem problema, de que não tem racismo, que não precisamos passar por isso, que Vinhedo não é racista, que eu não sou racista, que eu nunca escravizei ninguém, né? Que são todos discursos falsos para justificar, legitimar um sistema injusto, arbitrário, desigual,
que nós herdamos e temos a obrigação moral e histórica de mudar. Fico por aqui essa noite e agradeço a atenção de todos. Vereador Paulinho Palmeira.